Boa noite, Ana. Boa noite, Lucas, companheiros e companheiras de Portugal. Boa noite, Fauzi, companheiros e companheiras do Brasil que nos assistem dos dois lados do oceano, do vasto mar. Eu vou fazer uma apresentação inicial do próprio coletivo Victor Meyer, porque, diferentemente do caso de Sem Flores, nós entramos em contato com o pensamento de Francisco Martins Rodrigues mais recentemente, inclusive por intermédio de Sem Flores, e também pelo fato de que nós temos uma tradição política diferente da bandeira vermelha e do próprio Sem Flores, né, na medida em que não remetemos aos partidos comunistas. Né. O coletivo Centro de Estudos Victor Meyer ele surgiu em 2009, constituído por ex-militantes da Organização Revolucionária Marxista Política Operária, com o propósito de divulgar a linha política dessa organização, tendo como centro, né, dessa divulgação a mobilização independente e oposta à sociedade burguesa, a mobilização independente oposta da classe operária à sociedade burguesa. Para quem nos assiste, a Política Operária foi uma organização constituída em 1961, que levantou a bandeira do Brasil socialista e do proletariado como força motriz do processo revolucionário, uma vez que nesse momento o partido de esquerda oficial, o Partido Comunista Brasileiro, e também as cisões que começaram a surgir naquele momento, defendiam a tese da estratégia democrático-burguesa, não é? Como objetivo. Não é? Então, nós, ao levantarmos a bandeira do socialismo, nós estávamos dizendo várias coisas. O Brasil é um país capitalista, ainda que integrado ao imperialismo em condição subordinada. A força motriz do processo revolucionário é a classe operária. A necessidade da constituição de um partido político próprio da classe operária, encaminhamento desse processo todo se deu a partir de 1961, com vários militantes, muitos dos quais bastante conhecidos, como talvez o mais importante para nós, o nome mais importante para nós tenha sido o de Érico Sachs, na medida em que as suas posições, à semelhança de Francisco Martins Rodrigues, plasmaram o pensamento político da organização. Mas também outros nomes, né, como os de Paul Singer, do marceneiro Otavino Alves da Silva, dos representantes da Juventude Trabalhista do Partido Trabalhista de Minas Gerais, como Teotônio dos Santos, de estudantes da Escola Brasileira de Administração Pública, como Rui Mauro Marini, e membros da Liga Socialista, né, de influência luxemburguista, como, por exemplo, Michel Levy e Éder Mirsada. São os nomes mais conhecidos, tanto pelo público brasileiro, como, creio, pelo público português. Né? Essa organização ela existiu até 1986, quando se extinguiu. Né? E os remanescentes, então, dessa organização, dentre os quais eu próprio, né, estou aqui falando em nome do coletivo, constituíram esse centro de estudos. Né? A resposta à pergunta formulada pelo comboio suburbano, eu vou tentar respondê-la tentar mesmo, porque o tempo é tão curto, né, em três partes. Né? Inicialmente, eu vou fazer um comentário sobre a obra, o Antidimitrov, onde Francisco Martins Rodrigues reflete e argumenta em torno da questão do frentismo. Né? Um segundo ponto será o da relevância desta crítica, né? E o terceiro, como desdobramento desse segundo, sobre a longa história do frentismo no Brasil. Né?
e sua permanência também. Na introdução à obra do Antidimitrov, que se encontra disponível na página Marxist Internet Archive, na versão em língua portuguesa, MIA, né, como é conhecido, né? Nessa introdução, ele chama atenção para o seguinte aspecto. Hoje, quase esquecido esse relatório de Dimitrov ao 7º Congresso Internacional, haverá quem lhe atribua um interesse meramente histórico. A verdade, contudo, é que, neste meio século, a ideia da unidade democrática e anti-imperialista se incorporou como patrimônio, não só dos partidos comunistas, mas de uma vasta corrente progressista internacional. Pode-se dizer que todos os que se situam para a esquerda da social-democracia são hoje dimitrovianos sem o saber. Os sandinistas da Nicarágua, os guerrilheiros peruanos, os pacifistas alemães, os deslavados comunistas portugueses e, podemos acrescentar, os petistas brasileiros e assim por diante. Podemos, então, como veremos adiante, né, perceber o seguinte. Eu vou destacar algumas passagens dessa introdução, porque eu acho que elas esclarecem bastante para quem nos está assistindo o sentido essencial desse relatório no que diz respeito à questão da frente de classe e frente popular, que é o debate que ele faz nesse livro Antidimitrov. O apelo para a unidade a todo preço está vinculado, adverte o autor, à exigência de uma unidade em torno das reivindicações limitadas da pequena burguesia com o sacrifício das reivindicações revolucionárias da classe operária. Como consequência, se faz o encerramento da luta de classe e proletariado nos limites da democracia burguesa e se faz a necessidade de estabelecer alternativamente, como contraponto, a linha estratégica da diferenciação e antagonismo do proletariado face à sociedade burguesa no seu conjunto. O que eu queria chamar a atenção agora, né, é que essas formulações mais gerais que se encontram na introdução do Antidimitrov encontram também sustentação na argumentação de um revolucionário alemão que serve de referência para a nossa tradição como política operária, chamado August Thalheimer. Ele era o representante da oposição dentro do Partido Comunista Alemão e, após sua expulsão, constitui uma organização à parte, né, que ficou conhecida como KPO. Né? August Thalheimer, no livro Sobre o Fascismo, que é uma versão impressa e disponível no portal do Centro de Estudos Vitor Meyer, se encontra um texto que é extremamente importante para esse diálogo com o pensamento de Francisco Martins Rodrigues. O texto chama-se Marx, Engels, Lenin e a Frente Popular, escrito em 1936. Para aqueles que não têm possibilidade de acesso a este livro, esse mesmo texto, com este título, Marx, Engels, Lenin e a Frente Popular, se encontra disponível também no MIA. Eis a passagem que importa. Marx, Engels e Lenin atentavam especialmente para que as fronteiras entre as classes fossem acentuadas, para que as diferenças entre os interesses e o comportamento de cada classe fossem identificadas, não somente no geral, mas também em relação ao fato histórico concreto, e que sempre o ponto de vista próprio, especial, de classe, do proletariado, fosse considerado de forma clara. Para a teoria do social-fascismo, e aqui uma observação, é a posição que a Internacional Comunista passou a defender entre o 6º e o 7º Congresso, ou seja, entre 1928 e 1935. Então, para a teoria do social-fascismo, não existia nenhuma diferença entre a democracia burguesa e o fascismo. Essa posição ultra-esquerdista
representava um retrocesso em relação à posição sobre a Frente Única de Classe formulada no 4º Congresso, da qual ainda participara Lênin, né? E impedia a intervenção independente e eficaz do proletariado nos acontecimentos concretos do dia a dia. Em 1935 vem a virada que Francisco Martins Rodrigues caracteriza corretamente como estratégica, né? A política de frente popular. A política de frente popular leva a quê? Na política diária do Partido Comunista, e aqui nós estamos falando ainda de Augusto Alzheimer, o ponto de vista de classe especial do proletariado desapareça dentro de um mar de frases democráticas vulgares. O fascismo aparece dentro da política de frente popular, não como uma forma de domínio da burguesia como classe, mas como, aspas, ditadura dos elementos mais imperialistas, mais chauvinistas do capital financeiro. E aqui ele cita, portanto, nessas aspas, uma resolução do 7º Congresso, portanto, do relatório Dimitrov. A gente pode perguntar, como foi feito pelo Comboio, né, sobre a relevância de retomar essas teses hoje. Isso significa também, de uma certa forma, traduzir essa pergunta para esse nosso encontro. Por que nós estamos realizando esse encontro para resgatar o legado das teses de Francisco Martins Rodrigues? Fundamentalmente porque a gente busca entender em que condições se desenvolve a luta de classes no momento atual. Nas circunstâncias que demarcam as posições entre capital e trabalho, desde o final do século passado, notadamente a partir da década de 1990, e pensar como é que se dá o enfrentamento dessa relação nos termos daquilo que nós, de maneira comum, chamamos de política operária. Não sendo possível aprofundar este tema, nós recomendamos aos participantes dessa live a leitura do texto O Estado Capitalista de Volta às Origens, de Victor Meyer, um texto que foi escrito em 1999. E, fazendo uma apropriação deste texto, nós queremos apontar de maneira resumida os seguintes aspectos para responder à questão da atualidade das teses hoje. Quer dizer, em que momento, portanto, nós estamos falando condições das multiplicadas? O que significa falar em condições das multiplicadas hoje? Hoje, nesse momento. A partir desse momento que se desencadeia, mais notadamente a partir da década de 1990. Por um lado, a dominância do capital financeiro no processo de acumulação capitalista em escala mundial, o que representa a intensificação da exploração da força de trabalho nos países que participam das cadeias ditas, cadeias globais da acumulação de capital. Por outro lado ainda, as tensões interimperialistas que voltaram a se agudizar em torno do eixo interestatal constituído pelos Estados Unidos e pela China, acenando o espectro de uma nova guerra mundial no horizonte histórico. Um terceiro aspecto, a desindustrialização, a qual passou a ser a denúncia sindical desse processo, também denominado de globalização. Um quarto aspecto, do ponto de vista das relações de classe, devemos observar uma ofensiva generalizada do capital contra o trabalho, com a quebra do estado de bem-estar social na Europa e o recuo dos sindicatos. No Brasil, notadamente no Brasil, as lutas fragmentaram-se para as fábricas, para os locais de trabalho e isolaram-se do ponto de vista da ação coletiva. Um quinto aspecto, a velha social-democracia perdeu seu sentido histórico, mas sobrevive politicamente, sob a forma de vou usar essa expressão porque ela é muito comum aqui no Brasil, social-liberalismo, ou
a legitimação política para novas formas de coesão social na sociedade burguesa em crise. E, finalmente, um último aspecto. A democracia burguesa, que é hoje, podemos dizer assim, para usar uma expressão de cunho bíblico, a folha de parreira, que cada vez mais esfarrapada, que impede, que tenta impedir a nudez do não é sobrevivente, o capitalismo. Mas esta democracia burguesa constitui uma espécie de dogma, né, político, uma espécie de pedra de toque, a partir do qual se examina todo o conflito político no mundo. Né? Não por acaso vem acompanhado sempre da defesa dos direitos humanos, não é? Como expressão dessa mesma democracia. E o sentido da luta contra o fascismo está no cerne dessa ideologia. E aqui eu queria fazer um breve comentário. A democracia burguesa se encontra cada vez mais esvaziada do papel de garantir redistribuição de renda, garantir acesso a direitos. Né? Praticamente esse processo se esgotou do ponto de vista histórico e político. E isso tem a ver com as características anteriores que eu fiz menção, ao fato de que, né, na fase de acumulação do capital dominado pelo capital financeiro, na qual a intensificação da força de trabalho se torna a medida geral, qualquer concessão mais profunda representa sempre um risco para o capital. Né? E não por acaso, aqui nós temos no Brasil, inclusive, a expressão disso através de medidas draconianas do ponto de vista da política pública, né, para garantir exatamente que esse processo de acumulação siga adiante. Né? Esse enfraquecimento enorme, né, da democracia burguesa, né, foi percebido, inclusive, por um social-democrata português muito conhecido de vocês, chamado Boaventura de Sousa Santos, que em 2005 fez uma entrevista com a revista Caros Amigos e usou essa expressão: acabaram-se as virtualidades distributivas da democracia representativa. Esse conjunto de aspectos que eu mencionei estão contemplados nesse estudo do Victor Meyer, cuja leitura eu remeto a quem está nos assistindo para posterior aprofundamento. Qual é a importância, finalmente, para começar a concluir a minha intervenção, da atualidade, digamos, o frentismo no nosso país? Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que o frentismo tem uma longa história aqui, né? Que é a história que acompanha a história do Internacional Comunista e a experiência portuguesa também. Nós tivemos aqui uma particularidade que nos marcou para todo sempre. Eu digo todo sempre enquanto estivermos de enfrentar os mesmos inimigos. Em 1935, no mesmo momento em que a Internacional Comunista aprova o relatório Dimitrov, se constitui uma organização chamada Aliança Nacional Libertadora, um movimento de frente entre a classe operária e a pequena burguesia, e o fechamento da aliança, o Getúlio Vargas, precipita um putsch, né? Uma tentativa de insurreição militar, né, realizada no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Né? A derrota dessa tentativa putschista liderada por Luiz Carlos Prestes, né, ela tem um significado histórico, ela marca, pelo nome que ela carregou,
né, ela marca nossa história, chamada Intentona Comunista. E, a partir daí, a ameaça comunista passa a ser o centro da argumentação política, né, das Forças Armadas, da justificativa de impedir, de qualquer forma, qualquer processo revolucionário, custe o que custar. Essa herança, ela permanece ao longo de toda a história que se segue a 1935. Ela está presente nos grupos que cindiram com o Partido Comunista Brasileiro nos idos de 67 até 1970, aproximadamente, e dão origem a uma espécie de reformismo armado. Né? Por trás da forma armada de enfrentamento da ditadura militar, havia uma aliança que visava, na verdade, resgatar a democracia burguesa, né? E numa aliança com a própria um setor nacional, um setor democrático, um setor produtivo, o nome ou adjetivo que se queira colocar à burguesia. Né? Esses mesmos grupos que cindiram com o Partido Comunista Brasileiro vão estar presentes na reorganização, na organização do Partido dos Trabalhadores, vão constituir, inclusive, um grupo que controla a máquina partidária a partir daquele momento. Isso está bem expresso num texto escrito por Érico Sachs, chamado O PT e o Partido Revolucionário, e outros textos sobre o mesmo tema. Né? Talvez o momento mais importante do frentismo, agora falando da experiência do próprio partido, né, tenha sido a experiência do governo, né, assumido pelo PT a partir de 2002. Só queria observar que quando o PT chega ao governo federal em 2002, numa aliança com um setor da burguesia, né, industrial, representada pela figura do José de Alencar, como na vice-presidência da República, quando ele faz essa conquista do governo, ele faz em nome da retomada do crescimento da economia, do desenvolvimento produtivo do capitalismo no Brasil, contra a dominação do capital financeiro. Essa formulação ela se encontra escrita numa obra pouco conhecida, mas que merece ser divulgada. Chama-se Custo Brasil, Mitos e Realidade, organizado por Guido Mantega e Paulo Vanucci, e ela é prefaciada nada mais nada menos do que pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Ali se encontra a formulação daquilo que seria posteriormente o governo durante todo esse período que vai de 2003 até a deposição de Dilma Rousseff em 2016 pelo Congresso Nacional. Como é que se materializou o frentismo? Ele se materializou sob dois aspectos. O primeiro, mais importante, mais significativo, do ponto de vista político, foi a subordinação do movimento sindical, através da Central Única dos Trabalhadores e de outras centrais sindicais, com a notável exceção da Intersindical, à política de expansão do capitalismo no Brasil, em nome da garantia de emprego, o que significa dizer, em nome da garantia de vagas para o trabalho assalariado, né, para a exploração da classe trabalhadora pelo capital. Né. Um segundo aspecto consiste na separação em que essa luta em torno da garantia de emprego, né, que na verdade não passava de uma forma de gestão, vamos dizer assim, sindical do processo de emprego e desemprego, né, sobretudo de demissões motivadas, né, através de programas de demissão voluntária, de forma a renovar a força de trabalho necessária para as indústrias durante um período curto de 5 a 6 anos, o que significa dizer o papel dos sindicatos foi fundamentalmente o de garantir a exploração da força de trabalho de maneira intensiva, né, e, sobretudo, um setor jovem, né, que era rapidamente
consumido nas suas energias e descartado. Um outro aspecto da mesma política de colaboração de classes foi a medida que está em curso ainda hoje, vai ser retomada por esse governo de extrema-direita, que é a garantia de renda para uma massa gigantesca de trabalhadores desempregados, desocupados, né, e que vivem no limite da desclassificação social, hoje se encontram dentro dela. Né. Esse programa de redistribuição indireta de renda chama-se Programa Bolsa Família e provavelmente será novamente lançado agora, ainda este ano. Né. Bem, eu creio que esses são alguns dos aspectos que é possível levantar uma primeira reflexão. Né. Eu acho que quando a gente pensa no resgate das posições de Francisco Martins Rodrigues, estabelecendo um diálogo com outras referências, como a que eu fiz menção de Augusto Horkheimer, né, nós pensamos na perspectiva da retomada do processo revolucionário mundial, que se coloca no horizonte, né, o risco de uma nova guerra mundial, né, e isso fica cada vez mais evidente, né, a cada dia que se passa, né, nós temos que ter a preocupação de nos mobilizar dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, como coletivos e não como organizações políticas, né, que não somos, né, mas temos o dever de assumir a posição, de preparar esse conflito dentro das nossas possibilidades. Né. E aqui é importante lembrar, né, que esse caminho passa por uma atuação de cada grupo dentro de cada país e da sua colaboração mútua, né, da troca de posições, de informações, de debates, de discussão sobre os caminhos para os quais se coloca a possibilidade da construção do partido da classe operária em cada país. E aí, nesse processo, resgatar as tradições revolucionárias, das quais tanto o Coletivo Sem Flores, como Bandeira Vermelha e nós mesmos somos herdeiros e tentamos levar adiante. Eu queria acrescentar aqui, ao lado dos nomes de Marx, Engels e Lenin, o nome de Rosa Luxemburgo também. Isso é um aspecto importante que a gente pode desenvolver mais no nosso seminário, né, uma vez que isso representa também uma tradição que se coloca mais na direção da Europa Ocidental, né, do que dos países por onde a Revolução acabou caminhando, né, na direção mais da Ásia. Né. Então, nessa oportunidade, eu queria também agradecer o convite de estar com vocês aqui hoje, né, e, enfim, vamos ao debate.